Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Realmente, todas as vezes que a gente vem à frente, né, é sempre uma novidade. A gente sempre fica com aquele frio lá no pé da barriga. Então, eu me sinto, né, ainda uma criança. Mas o Senhor Jesus Cristo tem dado graça, né? Todas as vezes que nós abrimos nossos corações para a palavra de Deus, Ele vem e trabalha em nossas vidas. Ele trabalha em nosso ser, Ele vai trabalhando, né, dentro do tempo dEle, não dentro do nosso tempo. Porque nós não conseguimos compreender os pensamentos de Deus, porque eles são muito, muito, muito além dos nossos, muito mais altos do que os nossos pensamentos. Mas louvado seja Deus. Bom, esse texto aqui fala de Jesus Cristo acalmando a tempestade. Jesus Cristo ali dentro daquele barco, seus discípulos com ele, e acometeu-se ali uma tempestade, veio uma tempestade sobre eles, e eles ficaram muito aflitos, porque eles estavam com medo de morrer, né? Eles estavam com medo de afundar. E na verdade aquele mar não era bem um mar, né? Era mais para um lago. É conhecido como Lago de Genezaré. Ele tem muitos, na verdade tem muitos nomes, né? Mar de Tiberíades, tem diversos nomes. Mas lá era um lago. Aquele lago ali, ele ficava sobre uma fenda chamada Ciro-Africana. E lá tinha um fenômeno muito interessante, que todas as vezes, né, assim, não acontece sempre, mas assim, quando acontecia, né, havia um vento muito forte ali e levantavam ondas gigantescas. Então, era muito temido, né, pelos pescadores. Ali era um local de pesca, né? Era um local onde tinha muitos pescadores. Então, eles ficaram temerosos, né, com relação a isso. Bom, a palavra de Deus, ela nos fala acerca de muitas coisas. E uma das coisas que o Senhor Deus nos quer mostrar nesse dia é a respeito da tempestade. É falar um pouco a respeito da tempestade. Para isso, vamos ler um pouquinho aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 11 ao 12. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 11 ao 12. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam. De outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Amém? Aqui nesse texto está falando acerca das parábolas. Amém? Vocês sabem o que é uma parábola? Não é aquela parábola lá da matemática não, tá? É outro tipo de parábola. A parábola, ela é uma analogia, né, para que a gente possa entender. É uma analogia. Ela visa transmitir, né, uma mensagem direta. Então é isso que é uma parábola, ela é uma analogia. Então na Bíblia, né, é comum, na verdade, no judaísmo, eles falarem muito por parábolas. Então eles utilizam figuras igual, eles falam da ovelha, né, falam do fogo, falam da água, do mar, da terra. Então eles utilizam essas analogias para transmitir uma mensagem direta. Então é muito comum isso no judaísmo. E Jesus Cristo utilizava, né, de parábolas para pregar, para anunciar o evangelho. Para quê? Para que todos entendessem? Não, somente para aqueles que ele queria revelar, somente para os seus, o povo que ele escolheu para si. Amém? Vocês entenderam o que é uma parábola? Estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ler o mesmo capítulo, agora a partir do verso 35. Ok? Mesmo capítulo, Marcos 4, a partir do verso 35. Naquele dia, aqui está falando da mesma coisa da tempestade, só tem uma diferença aqui, né? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. Lembra do vento que eu falei? Que vem
sobre o lago lá de Genezaré e formou a tempestade? Esse vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então fala da mesma forma que o livro de Mateus, um pouco diferente, né? Mas o interessante é essa parte aqui. Vamos para o outro lado. O que eu quero que vocês vejam aqui nesse dia é que vocês tenham uma visão parabólica. Não é parabólica de antena não, tá, gente? É uma visão parabólica. É uma analogia que nós encontramos nesse texto de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Quando Jesus Cristo falou para os seus discípulos, falou para aquele povo que estava ali com ele, porque outros barcos também o seguiram, Jesus Cristo falou assim: vamos para o outro lado. O que ele quis dizer com isso? Um pouco antes disso aqui, Jesus Cristo tinha feito milagres. Ele tinha transformado água em vinho, ele tinha curado doentes, tinha curado coxos, tinha feito muitos milagres. E ele estava ali no monte, dando aquele sermão, que nós conhecemos como o sermão do monte, o sermão da montanha. E ele estava ali falando com aquela multidão, e ao entardecer, chegando à noite, ele falou assim: vamos para o outro lado. Depois de todas as maravilhas que ele fez, depois de todas as boas-aventuranças que ele falou, ele queria chamar todos para ir para o outro lado. Que outro lado é esse? É aqui que eu quero chegar, nessa visão. Quero que vocês entendam essa analogia. Jesus Cristo queria mostrar o outro lado. Jesus Cristo queria mostrar a tempestade. Depois de tudo que ele fez, porque Jesus Cristo veio trazer as boas novas para nós. Ele veio trazer as boas novas do Evangelho. Ele veio para pregar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o qual nós conhecemos, o qual nós aceitamos, e por ele seremos salvos. Através dessa graça maravilhosa que se manifestou. O amor de Deus que se manifestou, que encarnou, veio aqui na terra, padeceu, sofreu, tudo aquilo que a lei impôs sobre ele, ele padeceu, sofreu e morreu por nós, porque Jesus Cristo foi o único capaz de cumprir a lei. Nós não seríamos, nenhum de nós seríamos capazes de cumprir a lei. Por isso que é pela lei que nós não somos salvos. Nós somos salvos por meio da graça. Isso aí é dom de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo chamou aqueles discípulos e aqueles povos, as demais pessoas que estavam ali, que seguiam Jesus, para entrar em seus barcos e irem para o outro lado, ou seja, para a outra margem. E é ali que Jesus Cristo queria testar o seu povo, os seus discípulos. Então, chegando lá, veio aquele vendaval e as ondas começaram a balançar aquele barco. E os discípulos estavam com medo. O medo, ele é bom, uma certa medida, mas o medo, ele também te prejudica. Falando das coisas materiais, o medo, se você tem um pouco de medo, por exemplo, o Lee Rollins tem um Corolla ali, 2.0, ele pisa um pouquinho, aquele carro voa, é 200, 240, eu acredito que ele deve ter andado aí para uns 200 km por hora, e o máximo que ele chegou. O que impediu ele de chegar no 240, no 260? Foi um pouco do medo. Então, o medo, na medida certa, ele faz bem, porque ele vai impedir a gente de fazer coisas, muitas das vezes de tentar a Deus, né? Sei lá, você fala assim: acho que eu consigo subir nesse teto aqui, pular aqui em cima, não acontecer nada comigo. Você precisa, se eu subir em cima do teto desse, eu morro de medo de cair lá embaixo, eu não vou pular, não é verdade? Então o medo, esse medo, na medida certa, ele nos beneficia. Agora, na medida errada, medo demais, ele nos prejudica. E os discípulos, quando estavam dentro daquele barco, eles ficaram com medo quando veio aquela tempestade. Depois de tudo que eles viram Jesus Cristo fazer, depois que eles viram Jesus Cristo manifestar o seu poder, eles ainda tinham medo. Por quê? Porque eles ainda não entendiam. Porque o entendimento deles ainda não tinha sido aberto. Eles não conseguiam compreender o que Jesus Cristo queria quando levou eles para aquele barco e falou assim: vamos para o outro lado. Se vocês olharem, pelo menos na minha Bíblia aqui, quando fala vamos para o outro lado, vem em aspas.
Aqui vem aspas, não sei da tradução de vocês, mas na minha vem entre aspas. Vamos para o outro lado. Aqui nós temos que ter uma visão parabólica. Não é só ver que Jesus Cristo tinha poder de acalmar a tempestade, que Jesus Cristo tinha poder de falar com o vento e o vento obedecer, né? E falar assim, ó, mar te aquieta, o mar aquieta, vento para de soprar e o vento para de soprar. Não é só isso, meus queridos. Nós temos que aprender, nós temos que ver que tinha algo além disso. Jesus Cristo queria testar os seus discípulos, queria testar aquelas pessoas e ver se realmente eles criam nele, se realmente eles tinham a capacidade de descansar no Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer de nós, quando nós estivermos na tempestade, Ele quer que nós descansemos. O que Jesus Cristo estava fazendo dentro do barco? Estava dormindo, Ele estava lá, estava dormindo, enquanto os discípulos estavam lá, puxando os cabelos da cabeça, desesperados, com medo, sem fé, homens de pequena fé. Vocês não têm fé? Jesus Cristo indagou, Jesus Cristo perguntou: aonde está a fé de vocês? Vocês não têm crido que eu sou o Deus Todo-Poderoso encarnado? Vocês não têm crido que eu posso ordenar aos ventos, aos mares, que eu posso mandar a tempestade acalmar? Agora, outra questão, vamos mais um pouquinho à frente aqui, só para a gente ir concluindo esse assunto. Lá em Lucas, capítulo 8, verso 9 ao 10, mais uma vez aqui falando acerca da parábola. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 9 ao 10, olha só o que fala. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Então veja um mistério aqui dentro. Eu vou falar para vocês um mistério dentro dessa passagem aqui de Jesus acalma a tempestade. Do vamos para o outro lado. Aleluia, Jesus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Jesus Cristo deu graças a Deus. Graças te dou, Pai, por ocultar essas coisas aos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Nós éramos considerados gentios, nós éramos considerados esses pequeninos, porque quando Jesus Cristo veio, Ele veio para o seu povo, o povo que Ele elegeu, porque tinha muitos povos naquela época, mas Ele elegeu Ele escolheu e esse povo era o povo de Israel, eram os judeus. E quando Ele veio para cumprir todas as profecias que foram escritas acerca dEle, quando Ele chegou e falou assim: olha, já é o tempo, essa profecia já está sendo cumprida, mas o que o povo dele fez? O rejeitou. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina. Então eles rejeitaram, mas graças a Deus por isso, porque quando eles rejeitaram, aí a graça de Deus, ela se estendeu a nós, e aí nós podemos dizer que nós podemos ser salvos por meio da graça. Aleluia, glória a Deus. Agora, eis que vem o mistério. É o Senhor Jesus Cristo que nos leva para a tempestade. Muitas das vezes nós atribuímos as coisas que acontecem em nossas vidas ao diabo. Tem gente que fala assim: o inimigo está furioso. O inimigo está furioso comigo, o inimigo está assim, assado, está acontecendo um tanto de coisa. Às vezes não tem dinheiro, às vezes não consegue arrumar trabalho, e fala que o inimigo está furioso. Nós temos que ter muito cuidado quando formos afirmar isso, porque é o Senhor Jesus quem nos leva para a tempestade. Não foi Ele que falou para os discípulos: vamos para o outro lado? Não foi Ele que quis mostrar para os discípulos o tamanho da fé deles? Quando eles chegaram ali, né, daquele lago lá, e começou aquela tempestade, eles ficaram com medo, eles não repreenderam, não tiveram força para repreender. Então o Senhor Jesus Cristo nos leva para nos testar, Ele nos leva para a tempestade. Você quer um exemplo? Vamos começar com Abraão. Abraão, seu Deus, né, Deus chegou até ele e falou assim: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pensa, ele, Deus chega em você e fala assim: ele, sai do meio da tua casa, sai de perto da sua mãe, do seu pai, e vai lá para a África. Vai lá para a África. Você acha que o Willy vai chegar lá na África lá e todo mundo vai achar: o Willy é... Não. E quando não fala para onde é?
né? Mas vamos supor que ele fala assim, vai lá para a África, então vai para onde eu vou te mostrar, né? Aí ele vai te mostrar a África, vamos pensar assim, ele vai te mostrar a África. E aí você vai chegar lá, você acha que ele vai chegando lá e vai dar tudo certo, vai ser tudo a mil maravilhas, né? Às vezes ele não tem nem condição financeira, vai ter que pegar aí, sei lá, tem que pedir aí para juntar um dinheiro para ele conseguir ir para lá, e vai chegar lá e você acha que vai ser assim? Não. Ele vai chegar lá, ele vai estar no meio de inimigos, porque lá na África é guerra o tempo todo. Guerra o tempo todo. É um lado guerreando com o outro, lá tem fome, tem miséria, tem uma série de coisas. Então, o Senhor Deus pegou ali Abraão e falou para ele, vai para onde eu vou te mostrar. Mandou ele sair de lá. Mandou ele de encontro às tempestades. Porque ele passou por muitas lutas. Por quê? Porque Deus queria que ele fosse grande. Deus falou assim, olha, eu vou fazer você pai de muitas nações. Vou fazer de você pai de muitas nações. E nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Porque temos crido, porque temos fé. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês não estão me entendendo? Glória a Deus. Vamos pegar outro exemplo, Noé. Esse foi mais tenebroso, né? O que Deus falou para Noé? Mandou ele construir uma arca, não é uma nave não, tá, gente? É uma arca. Mandou construir uma arca. Ó, essa arca vai ter 135 metros de comprimento, de largura, não me lembro agora. Deixa eu ver aqui, tem um texto aqui, vamos ler lá em Gênesis, para a gente poder entender o que Noé tinha que fazer. Lá em Gênesis capítulo 6, vamos ler que nós vamos ter certeza do que Deus instruiu Noé a fazer. Gênesis 6, 14. Ó, você porém fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista-a de piche. Já existia piche naquela época, hein? Por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros. Ele foi falando as especificações da arca, né? E aí acho que Noé foi um dos primeiros engenheiros, né? E ele construiu aquela arca. Por quê? Por que Deus mandou ele construir a arca? Porque Deus ia enviar um dilúvio. Porque Deus estava insatisfeito com a humanidade, a ponto de querer destruí-la por completo. Então o que ele fez? Ele falou, vou destruir essa humanidade com o dilúvio. Mas tem um homem no meio de toda essa humanidade que me agrada. E esse homem é Noé. A esse e os seus, a sua família eu vou salvar. Foi assim que Deus pensou. Foi assim que Deus fez. E ele pegou então e falou para Noé construir a arca. Noé construiu a arca. Depois que Noé construiu a arca, ele teve que pregar. Ele teve que convencer o povo a entrar na arca. E mesmo assim, depois de ter lutado tanto, ninguém quis entrar. Só os animais que foram obedientes. Os animais são muito mais obedientes que os homens, sabiam disso? É verdade, os animais são muito mais obedientes que os homens. Observa para você ver, Jonas. Deus ordenou a Jonas, vai para Nínive. Jonas foi para Tarsis. Aí chegou lá, dentro do navio, começou, né, a tempestade, né, para variar, né, a tempestade. E ali, aquele barco balançando, e o barco ia ceder, ia cair, ia naufragar, ia afundar. Aí o que Deus fez? Começou, né, a incentivar aqueles homens ali a encontrar o culpado, porque Jonas era o culpado. E aí Jonas falou assim, olha, eu sou o culpado, né, me lança aqui no mar que essa tempestade vai acalmar. Então o que os homens fizeram? Lançaram sorte ali e realmente chegaram à conclusão que era Jonas, porque eles temiam jogar o Jonas lá, porque o Jonas foi falar para eles acerca do Deus dele, e eles começaram, né, a temer. E eles ficaram temerosos em jogar o Jonas no mar. Então eles lançaram a sorte. Depois que eles concluíram que o Jonas realmente era culpado, eles lançaram o Jonas no mar. E aí o que Deus fez? Deus ordenou a um grande peixe. Então olha, observa para você ver essa analogia. Deus ordena o homem, ele não faz. Deus ordena o peixe, ele vai lá e faz. Deus ordenou um grande peixe, esse peixe foi lá e engoliu o Jonas. Na hora que Jonas caiu lá no mar, o peixe veio e engoliu ele. Então os animais entraram na arca, mas os homens não. Porque os homens são desobedientes por natureza. São desobedientes. Mas pela graça de Deus, nós temos aprendido a ser obedientes, a obedecer a palavra de Deus, a observar os ensinamentos de Deus, os preceitos, tudo que está registrado no livro sagrado. Aleluia, glória a Deus. Então, depois ali de Noé fechar a porta da arca, o que Deus fez? Mandou o dilúvio, empurrou a arca e vai lá Noé.
e mandou Noé para o dilúvio. Ele ficou lá chovendo 40 dias, 40 noites, né? E Noé ficou um bom tempo dentro da arca, né? Esperando. Então é Jesus Cristo, é Deus quem nos leva para a tempestade. Ele levou os homens do passado, Ele levou os profetas para encarar reis poderosos. Então Ele nos leva para a tempestade, para que o propósito que Ele tem para nossas vidas seja realizado. Então Ele levou Noé para que o propósito para a vida de Noé era o quê? Salvar a raça humana, salvar a humanidade. Esse era o propósito de Deus. Então Deus nos leva, nos guia para a tempestade, para que o propósito dele seja cumprido em nossas vidas. Então não vamos atribuir as nossas lutas, as nossas dificuldades ao diabo. Não é ele que faz isso, é Deus. É Deus que nos leva, porque Ele quer nos testar. Nada, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não tem poder para fazer nada contra nós. Se Deus não deixar, se Deus não dar o aval para ele, ele não vai fazer nada. Observa a vida de Jó para vocês verem. Jó era muito rico, Jó tinha muitos filhos. E o diabo foi lá, em presença de Deus, importunar a Deus acerca de Jó. Mas eu tenho observado Jó é fiel, realmente ele é fiel. Porque Jesus Cristo indagou o diabo perguntando assim: tem visto que meu servo Jó é fiel? Tenho visto, o diabo respondeu. Tenho visto, mas você dá tudo para ele, você dá riquezas para ele, né? Ele tem muitas propriedades, tem filhos. Tira dele, deixa eu se andar com ele, e vamos ver se ele vai continuar te servindo. Então, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Então observem isso. Então muitas das vezes você está com uma dificuldade, você vai ter com Deus para saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você tem que aprender, nós temos que aprender a descansar no Senhor Jesus. Por que os discípulos, ao invés de ficarem lá preocupados, com medo, por que eles não foram deitar lá na polpa? Apesar de que não podia todo mundo deitar na polpa, senão é tombar, né? Mas assim, por que não foram deitar ao lado de Jesus? Porque os barcos eram pequenos, não eram barcos grandes. Mas por que eles não foram deitar, cada um deitar no seu cantinho e ficar tranquilo, deitar junto de Jesus Cristo e ficar calmo? Eles estavam com Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso estava ali. Nós temos observado, nós temos aprendido que Jesus Cristo tinha uma dupla natureza. Ele tem a natureza humana e tem a natureza divina. E ele estava ali, e ele era os dois. Ele estava dormindo, na sua natureza humana ele estava dormindo, mas na sua natureza divina, ele é o Deus que preenche os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. Então por que temer as tempestades? Nós temos que descansar no Senhor Jesus. Nós temos que descansar, vamos observar, olha, vamos para o outro lado. Jesus chamou para ir para o outro lado porque Ele queria mostrar para aquelas pessoas que a tempestade vem, mas que nós temos que descansar no Senhor. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Nós temos que descansar, nós temos que ser dependentes de Deus. Nós não podemos querer fazer tudo com as nossas forças. Nós não devemos ficar com medo de encarar essas tempestades, essas adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus, aleluia. E tem muitas outras coisas que nós podemos aprender com essa analogia da tempestade. O Senhor Deus, Ele nos testa o tempo todo. Ele nos testa no nosso trabalho, Ele nos testa no nosso dia a dia, com os nossos amigos, colegas. O tempo todo Ele está nos testando, Ele está nos observando, assim como o diabo, o acusador. Ele é nosso adversário, Ele é nosso acusador, Ele fica o tempo todo nos acusando. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado, Ele está pronto para nos defender, mas nós temos que descansar nele, nós temos que dar a Ele essa autonomia, porque Jesus Cristo, Ele não é intrometido, enxerido, Ele não força nada, Ele deixa você escolher, Ele te dá o livre arbítrio, a opção de escolha. Então é você, é eu, somos nós que escolhemos dar lugar a Deus, dar lugar à sua palavra, dar lugar ao descanso em Deus. Então não adianta nós ficarmos desesperados, não adianta nós ficarmos aflitos. Isso não vai adiantar de nada. O que nós temos que ter é confiança, nós temos que ter convicção, temos que ter fé em Deus. E aí sim,
Deus vai agir em nossas vidas, porque o propósito dele para cada um de nós é muito além do que nós podemos imaginar. O nosso objetivo aqui na terra é pregar o Evangelho. Nosso objetivo tem que ser pregar o Evangelho. A nossa missão é pregar o Evangelho, pregar o Evangelho de Deus a todas as criaturas, ganhar almas para o Senhor Jesus. Aí depois nós vamos pensar na salvação. Primeiro a gente tem um objetivo e a gente tem que cumprir esse objetivo. Enquanto não cumprirmos esse objetivo, nós não seremos salvos, nós não iremos para a glória com Deus. Mas não estou dizendo que isso é de uma maneira geral, estou dizendo que Deus tem um objetivo na vida da Jaqueline. De todos esses objetivos, o principal é pregar o Evangelho, assim como na vida da Camila, assim como na vida do Willi, da Mariane, do Devaney, do irmão Derval, pastor William, do Negão. O objetivo principal é pregar o Evangelho, porque Ele nos revelou. Olha, a quem mais Ele dá, mais é cobrado. Então, se Ele nos revelou, vai ser cobrado de nós. Então, primeiro temos que cumprir o objetivo principal de Deus nas nossas vidas, para depois sermos salvos. Mas pode ser que o pastor Fábio já cumpriu o objetivo da vida dele. Então, a qualquer momento ele já pode ter com Deus. Então, os objetivos são individuais, mas o principal é pregar o Evangelho. Então, quando estivermos nessa terra, temos que pregar, temos que anunciar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas, sem distinção de raça, de cor, de sexo, todas as pessoas, todas. E temos que anunciar a palavra de Deus, temos que anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho da paz. Glória a Deus por isso. Vamos ler mais um pouquinho aqui agora, em Mateus 7. Mateus capítulo 7, verso 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor Jesus Cristo aqui, logo em seguida, ainda seguindo aqui o Sermão do Monte, ele começou a dizer essas palavras. Vocês podem observar que isso aqui é uma parábola também, né? Ele está fazendo uma analogia. Quem dá ouvido às minhas palavras, quem ouve as minhas palavras e as guarda, é semelhante, é igual ao homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. O que é essa rocha? O que é essa rocha? O que é essa rocha? É Cristo Jesus. Não é, Jaqueline? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. O tema desse retiro é edificar. Edificar é o quê? Construir, erguer. Então, edificar a casa na rocha, edificar a igreja na rocha, é fundamentar os nossos pés, é fundamentar a nossa vida em Jesus Cristo, porque Ele é a rocha, Ele é a pedra principal da igreja. Lembra que eu falei? A pedra de esquina que os construtores rejeitaram. O povo, quando Jesus Cristo veio, eles rejeitaram ao Senhor Jesus, simplesmente rejeitaram, não queriam crer, não queriam acreditar que Ele era o Messias, que Ele era o Deus deles encarnado em pessoa, que veio para cumprir a lei, conforme já havia sido profetizado pelos profetas no passado. Eles não acreditaram, não creram, então rejeitaram.
E nós precisamos ter essa convicção de que estamos fundamentados, estamos edificados na rocha, que fomos edificados na rocha. Essa rocha é Cristo. Então temos que dar ouvido à palavra de Deus, temos que ouvir a palavra de Deus, temos que guardar a palavra de Deus, porque só assim que nós nos edificamos na rocha. Só assim que nós nos edificamos em Jesus Cristo. A palavra de Deus inteira, do Gênesis ao Apocalipse, ela é para a nossa edificação. Ela é para nos fundamentarmos. Nós aprendemos de diversas formas. Nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos com os amigos, nós aprendemos na igreja, nós aprendemos diversas coisas, mas o principal que temos que aprender é sobre a palavra de Deus. E ela, do Gênesis ao Apocalipse, é para a nossa edificação, é para que nós possamos ter base, é para que nós possamos erguer, é para que nós possamos nos edificar. Aleluia, glória a Deus. Então temos que dar ouvido à palavra de Deus, temos que observar a palavra de Deus, temos que observar tudo o que está escrito aqui, passo a passo, parte a parte. Que quando nós observamos, nós passamos a compreender. Com a compreensão, nós passamos a obedecer. Obedecendo é o mesmo que dar ouvido, é o mesmo que ouvir, é o mesmo que guardar. E a partir daí, nós estamos edificados na rocha. Aí pode vir vento, pode vir tempestades, pode vir qualquer advento. A casa, você não vai cair, porque você foi edificado na rocha. Agora, se você não dá ouvido à palavra de Deus, você vai ser semelhante a um homem insensato, que vai edificar a casa na areia. Edificar a casa na areia, tenta construir alguma coisa na areia para você ver, cai. Tenta lá fazer aqueles castelinhos na areia, né? Não sei se alguém que já foi para a praia, mas tenta fazer o castelinho na areia lá. Ele não dura, ele cai. Mas agora põe o alicerce na rocha, constrói uma casa na rocha para você ver, ela não vai cair, não vai cair. Pode vir terremoto, pode vir vento, não vai cair, porque está edificada, está alicerçada. O alicerce dela, o fundamento dela está na rocha. Glória a Deus. Então vamos observar, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Vamos ser como o homem sensato, dar ouvido, ouvir. É ouvindo a palavra de Deus que nós nos edificamos. É ouvindo a palavra de Deus que nós vamos ter mais fé em Deus, que nós vamos descansar em Deus. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo a magnitude dessa passagem? O tamanho, a importância disso aqui para nossas vidas? Vamos guardar isso nos nossos corações, vamos meditar na palavra de Deus. Olha, você lê hoje a palavra de Deus e você reflete nela a semana toda. A gente leu aqui, ó, vamos continuar refletindo, vamos continuar observando, e vamos cumprindo, obedecendo, até que nós cheguemos ao estado de um varão, de uma varoa perfeito. Olha, todo mundo peca. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que nos purifica, que nos limpa. Então, através da edificação, através do ouvir a palavra de Deus, nós conseguimos chegar à estatura de um varão perfeito e então em morar com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou concluir aqui mesmo, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos louvar o Senhor Jesus com uma canção. E nós vamos refletir, né, a respeito da tempestade. Vamos ficar de pé. Então, só lembrando da passagem, né? Ela fala assim, ó, ao anoitecer, né? Algumas traduções, já vinda à tarde. Então, ela fala que quando estava chegando ali o anoitecer, foi quando Jesus Cristo chamou todos para ir para o outro lado. E Jesus Cristo, Ele nos mostra que Ele é nosso abrigo no meio da tempestade. Então não importa a tempestade, a luta que você está passando, nós temos que confiar e descansar no Senhor. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas, descansar no Senhor.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade em mim alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos lá, se o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Crê em Deus, confie em Deus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia.
faz andar. Jesus Cristo nos faz andar sobre as águas. Não importa o tamanho da tempestade. Tu és. Ele é o nosso Deus, é o único que garante a nossa salvação. Minha canção e o meu louvor. Que Deus possa abençoar, que essas palavras possam ficar guardadas em nossos corações. Amém.